na autoridade e no poder do nome de Jesus, quero fazer uma exposição da palavra de Deus que diz respeito ao como a igreja evolui, cresce, avança, se multiplica sobre a face da terra em franco progresso. A obra de Deus, ela tem essência, ela é viva, ela tem vida. E quando Jesus chamou seus 12 apóstolos, no capítulo 10 do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, ele chamou 12, comissionou e os constituiu de autoridade para irem, pregarem, curarem doentes, libertarem oprimidos do inimigo e libertarem as pessoas que estavam submergidas no pecado e trazê-las para o reino de Deus, para o Evangelho. É assim que a obra de Deus cresce e ela é movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se não tiver unção do Espírito Santo de Deus, a obra de Deus não cresce. Jesus dissera em João 4,48 que se o povo não vir de sinais, milagres e maravilhas da parte de Deus, o povo não crerão. A Bíblia Sagrada nos revela também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo número 15, Jesus comissionou seus discípulos e dissera: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, só porém aquele que não crer, o que não me aceitar, o que me desprezar, o que se afastar de mim, será condenado. São Marcos, segundo escreveu o evangelista Marcos, o servo do Deus vivo, capítulo 16, versículo número 15. Você poderá ler aí no teu aposento, na tua casa, no teu recinto. A Bíblia Sagrada nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a epígrafe sobre a parábola do semeador, e em Marcos, capítulo 4, versículo 26, sobre a parábola da semente. O semeador saiu a semear, semeou a semente, uma caiu entre espinhos, outra caiu no meio dos pedregais e outra caiu à margem do caminho, só porém uma caiu numa boa terra, e essa boa terra é o nosso coração. E a que caiu à margem do caminho, as aves dos céus a comeram, a que caiu no meio dos espinhos, os espinhos a sufocaram, e a que caiu entre os pedregais não tinha umidade e ela não veio a germinar e veio a morrer. Só porém a que caiu numa boa terra, que é o coração do ser humano, que abre o seu coração para Jesus fazer a sua obra, ela frutificou, uma 60 e uma 100 por 1. É assim que acontece a evolução e o crescimento e o avanço em franco progresso da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário em Jerusalém, no monte chamado Gólgota. A Bíblia Sagrada nos revela, no capítulo 16, versículo 8 do Evangelho, segundo escreveu São João, que Jesus dissera aos seus discípulos: é necessário que eu vá, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro Consolador, o Espírito Santo, e este estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e ele convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, nós semeamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o poderoso Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da divindade. Está escrito em João 16, versículo 8, e para cumprir-se esta palavra de Jesus, que João escreveu no seu evangelho, aconteceu no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 1, a epígrafe. Você indo ler Atos 2 e 1, você vai ver o Pentecostes, a descida do Espírito de Deus sobre a sua igreja. Os discípulos estão reunidos em Jerusalém no templo, e eles ouviram como de um barulho de um vento veemente e impetuoso, e esse barulho encheu a casa, e eles viram línguas repartidas como de fogo, e o Espírito de Deus se apoderou da igreja naquele dia, e eles foram pregar o evangelho movido pela unção e o poder do Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 1. A seguir, você poderá ler aí na tua casa
ou na tua igreja, ou no teu leito, ou aonde você estiver, o apóstolo São Paulo escreveu 3 epístolas. Paulo era nascido em Tarso, e o apóstolo Apolo, um homem sábio, poderoso, eloquente e poderoso nas escrituras, nasceu, era natural de Alexandria, diz a Bíblia Sagrada. E o apóstolo São Paulo se converteu a caminho de Damasco, indo de Jerusalém a Damasco, e capital da Síria, para trazer presos a Jerusalém os cristãos naquela ocasião, mas ele teve um encontro com Jesus, mudou de vida, a sua vida foi transformada, e ele passou a ser um dos maiores apóstolos de Jesus, e o homem que escreveu 13 livros, 13 epístolas, e inclusive escreveu 2 epístolas à igreja de Corinto, e falando Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, ele escreveu que Paulo semeio, Apolo rega esta semente que foi semeada, só porém quem dá o crescimento, a essência para o desenvolvimento dessa semente que foi semeada, disse Paulo, é Deus. Então, meu caríssimo e amado pregador, amigo, que é um semeador da palavra de Deus, não te preocupe apenas em viver uma vida consagrada. A tua parte é estudar, orar e jejuar. Semeie a palavra, que o Espírito do Deus Todo-Poderoso se responsabilizará em fazer o que Jesus dissera no Evangelho de João 16:8, e em Atos 2:1. Ele convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. Esta é a verdadeira evolução do Evangelho na terra. É movido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu sei que através desta mensagem que eu estou narrando a vocês nessa hora, vai surgir um efeito muito grande no coração das pessoas, nessa terra frutífera que Jesus falou em Mateus capítulo 13 e em Marcos 4:26, a respeito da parábola da semeadura. Uma semente, ela caiu numa boa terra, e essa boa terra é o teu coração. Portanto, Deus que te abençoe e te guarde, te livre de todos os males e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.